Olá, muito bom dia para você, meu amigo, minha amiga ligados aqui no canal do Gol. Estamos chegando nesta quarta-feira, dia 24 de junho de 2026, 14º dia de Copa do Mundo, e agora é hora de definição. 3 grupos serão definidos nesta quarta-feira, 6 jogos, incluindo a seleção brasileira. A partir das 7 da noite tem Brasil e Escócia. Muitas dúvidas com relação à escalação e como que vai acontecer, se o Brasil vai passar em primeiro, em segundo, em terceiro. A gente vai trazer tudo aqui para vocês. Também o que aconteceu, o que vai acontecer na Copa do Mundo. Já pedindo o seu like, o seu hype, que você se inscreva no canal do Gol, você compartilha o nosso canal também. E eu quero o seu palpite, deixa aqui embaixo o seu comentário. Em primeiro lugar, quem que você queria ver jogando no lugar do Rafinha, né? Muda o sistema, bota o Neymar antes. Diz aí qual que seria a sua escalação. Ryan, Luiz Henrique, quero saber o seu comentário. E o palpite para o jogo, essa é clássica, né? Eu vou dar aqui o meu palpite para a partida, mas eu quero saber de vocês. Deixe aqui embaixo como que o Brasil avança, inclusive, né? Vencendo e, sei lá, passa em primeiro, em segundo, em terceiro. Quero saber o seu palpite. Vamos lá, começar invertendo a ordem, falando, claro, foco hoje é a seleção brasileira e a nossa equipe, a equipe de Gol, está em Miami para acompanhar esta partida. Carlos Ramos e João Vitor Segura vão falar direto lá da beiradinha do Hard Rock Stadium. Ontem aconteceu a entrevista coletiva do técnico Carlo Ancelotti e a nossa dupla traz todos os detalhes. Fala aí, Carlos Ramos, fala aí, Segura. Boa para você, Rafael, para quem tá ligado no nosso Diário da Copa, a gente tá aqui no Hard Rock Stadium, acabou a coletiva do Carlo Ancelotti, coletiva prévia do confronto entre Brasil e Escócia. A seleção brasileira chegou um pouquinho tarde aqui em Miami, teve um atraso por conta de uma tempestade em Nova Jersey, a seleção demorou um pouquinho para vir para cá, chegou com 3 horas de atraso, ainda assim o Carlo Ancelotti veio para a coletiva, era suposto para o Matheus Cunha também estar com o Carlo Ancelotti, mas o Matheus Cunha seguiu com os outros jogadores para o hotel e o Ancelotti veio aqui com os membros da comissão técnica da seleção brasileira para dar essa coletiva de imprensa, a qual o Ancelotti não disse muito. Ele tentou evitar ao máximo falar sobre o time, evitou dar pistas sobre a escalação. Ele falou que ele quer que a equipe mantenha a postura que teve no primeiro tempo contra o Haiti. E também falou que ele não está muito afim de ficar sabendo o que está acontecendo no jogo do Marrocos com o Haiti, que pode definir, ajudar a definir quem vai ficar na liderança do grupo. Ele quer focar somente no jogo contra a Escócia, que para ele é um adversário forte, físico, de um jogo direto, que tem muita força nos cruzamentos. Ju, o que te chamou a atenção dessa coletiva do Ancelotti pré-jogo, pré-Brasil e Escócia? Rafael, um abraço também ao pessoal que está nos assistindo, ao Carlos aqui. Cara, o que me chamou a atenção foi que quando questionado sobre o substituto do Rafinha, ele não falou, né? Ele realmente fugia ao máximo dessas questões. Foi perguntado sobre a característica do substituto, ele também não falou. Foi perguntado sobre a minutagem do Neymar, ele também não falou. Então ele fugiu muito realmente, mas naquele estilo do Ancelotti, já estava um pouco acostumado, com ele também tentando não responder muito as perguntas, não disso. Eu esperava que ele fosse talvez dar algum indício da escalação do jogo contra a Escócia, mas a grande realidade é que isso não aconteceu. O Ancelotti fez uma entrevista protocolar, falou um pouco também sobre a questão do Neymar, né? Disse, acho que alguém perguntou sobre o Neymar, se poderia jogar 40, 45 minutos, ele até deu uma brincadeira, uma piada, falando que ele jogaria 45 minutos, só que o Neymar estava apto, porque ele estava muito feliz com a recuperação do Neymar. Mas de resto foi realmente uma entrevista protocolar. Não teve muita coisa, a gente não conseguiu tirar muita coisa, mas a gente marcou a presença aqui para mostrar que o Gol tá na Copa do Mundo. É isso. E o que eu achei também da parte que ele falou sobre o do Rafinha, nas entrelinhas, pelo que eu entendi do discurso do Ancelotti, conhecendo um pouquinho o Ancelotti, já acompanhando as entrevistas dele há algum tempo, é que o Ryan não vai ser substituto. O Ryan entrou contra o Haiti, ele elogiou protocolarmente o ex-jogador do Vasco, mas ele deu a entender nas entrelinhas que o Ryan não será essa opção para substituto do Rafinha. Então vamos ver se o Ancelotti vai entrar com o Luiz Henrique, que é uma peça que funcionou muito nos amistosos para a Copa, até nas eliminatórias em alguns momentos também, ou se ele a chance, por exemplo, é um ponta destro, o Martinelli falou ontem na coletiva, que não é ponta dele, ele já jogou, senão quando o Saka não estava disponível, ele já jogou. Então, vamos ver como foi a seleção brasileira para esse jogo contra a Escócia, último da seleção brasileira nessa primeira fase de Copa do Mundo. Um abraço para você, Rafael, quem acompanha a gente em O Gol.
Tá aí, perfeito. Tivemos um probleminha no microfone, no final normal, né? Esses eventos acontecem, esses problemas técnicos, mas deu para entender muito bem e trazer as informações, né? Porque é importante essa coletiva da véspera. A gente não pode utilizar, expliquei aqui, questão de direito de transmissão, a FIFA não libera a entrevista que acontece um dia antes do jogo, mas tem todos os detalhes em ugol.com.br. Tá aqui, ó, o Carlos Ramos trouxe lá toda a palavra do técnico Carlo Ancelotti com os detalhes importantes, né? A gente tem que entender o que quer o nosso treinador e com relação até à escalação. Quem que vai jogar no lugar do Rafinha? Ele não deu qualquer pista sobre quem vai ser o escolhido, elogiou o Ryan, mas é aquela coisa. Falou, ele pode jogar nessa posição, mas é um jogador mais jovem, e aí? Eu fiquei com a mesma sensação do Carlos Ramos, né? Me passou a ideia de que ele não vai começar com o Ryan, mas o Ancelotti já nos enganou naquela primeira partida, né? Quando ele começou com o Igor Thiago, com o Ibanez, que ninguém projetava isso aqui, e foi a escolha dele, então não sabemos ao certo o que vem para este jogo. Tem lá todos os detalhes, né? Também evitou falar quanto tempo que o Neymar vai jogar, ele fez a brincadeira. Eu posso jogar 40 minutos caminhando, né? O Neymar pode jogar, está bem, estou muito feliz com ele. Neymar mais de um mês sem jogar e agora à disposição da seleção brasileira, resta saber quanto tempo fica em campo, né, contra a Escócia. Muita especulação, inclusive, de que ele pode entrar, mas numa situação de jogo mais controlado. Se o Brasil conseguir fazer uns 2 gols, ter uma vantagem, assim, e aí o Neymar não entrar naquela preciso de você aqui, de qualquer jeito, entra para decidir. O Neymar não estaria em condições de decidir, o que é péssimo, né? Porque, convenhamos, quando você tem um cara como o Neymar na sua equipe, você quer que esse cara decida. Mas tá aí. Provável escalação. Vou colocar aqui na tela aqui tem a nossa prévia. Lembrando que esse jogo da Seleção Brasileira está em todos os canais. Está na SBT, está na Globo, N Sports, Sport TV, Cazé TV, GE Tem como assistir com a equipe da sua preferência. E a provável escalação, colocando aqui então em tela cheia, Alisson Becker no gol, Danilo, Gabriel Magalhães, Marquinhos e Douglas Santos. No meio de campo, Casimiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá. E aí lá na frente, o Luiz Henrique, projetamos, Matheus Cunha e o Vinícius Júnior, né? Vinícius Júnior na esquerda. Luiz Henrique é a grande dúvida, pode ser o Ryan, pode colocar o Martinelli, que é um ponto esquerda, mas é destro, pode jogar daquele lado, pode mudar o sistema, muitas possibilidades para o técnico Carlo Ancelotti. A gente vai saber aí 1h30 antes de começar a partida. Você confere tudo em ugol.com.br, nós temos o ao vivo, acompanhe por lá, né? Então, horas antes, seleção soltou a escalação, tem lá para você conferir o desenho tático também dessa equipe do Brasil. No mesmo horário, vai estar acontecendo a partida entre Marrocos e Haiti. Transmissão exclusiva da Cazé TV. E esse jogo é importante pra gente, porque dependendo do saldo de gols, o Brasil pode avançar em primeiro e segundo. O Brasil ganhar da Escócia, mas se Marrocos vencer e conseguir ultrapassar no saldo de gols, né? Lembrando que o Brasil fez 3-0 contra o Haiti, 4-0 já dá uma vantagem, mas aí depende do que o Brasil vai fazer contra a Escócia. Então tem muita matemática, daqui a pouquinho a gente mostra a tabela. Esse jogo acontece em Atlanta. O Ancelotti falou que não está interessado em saber o que acontece por lá, que tem que fazer a parte dele, concordo, né? O Brasil tem que ganhar e pronto, passar em primeiro e segundo. Chaveamento, de um lado você vai ter a França, do outro lado você vai ter a Argentina, você vai ter a Inglaterra, então fácil por fácil, nenhum lugar vai ser. Pode encarar o Japão, né, se passar em primeiro, o Japão ficar em segundo, mas pode ser a Holanda também, pode ter a Suécia, não sabemos qual que vai ser, não dá para escolher adversário. Chegou a Copa do Mundo, você tem que ir lá e depois a gente pensa o que vai acontecer, mas essa partida é importante para a seleção brasileira. Um pouco mais cedo, às 4h de Brasília, teremos Suíça e Canadá definindo ali o grupo B, será o primeiro grupo a ser decidido aqui nesta Copa do Mundo, né? Então começando às 4h, transmissão da Cazé TV, e teremos no mesmo horário também Bósnia e Herzegovina contra o Catar. Olha, pelo que não jogou a seleção da Bósnia, eu pretendia que elas fossem eliminados, né? Porque, convenhamos, não é uma coisa bonita de se ver, não. Teremos, depois do Jogo do Brasil, às 10h, Tchequia e México. A República Tcheca, né? A Tchequia também não encanta, não. O México já está garantido e está na primeira colocação. E teremos África do Sul e Coreia do Sul também
pelo grupo A. Então, definições dos grupos A, B e C nesta quarta-feira. Vamos lá para a nossa página da Copa do Mundo, né? Nós temos aqui todos os jogos, os detalhes e a situação dos grupos para dar uma olhada e quem pode avançar, quem que está fora já também. Nós temos algumas seleções que estão eliminadas. Haiti, Turquia, Tunísia, Jordânia, Panamá. Todo mundo já sabe que vai só cumprir tabela nesta última rodada. Senegal e Iraque, aqui no grupo I, não pontuaram, mas ainda tem uma chance. Eles vão se enfrentar nessa última rodada e podem acabar avançando como um terceiro colocado, sabe? Então tem algumas seleções que não pontuaram. Por exemplo, o Uzbequistão tá com uma situação complicada de saldo, mas ainda tem uma chance de avançar como terceiro colocado. A chance é remota, mas ela existe, então não está matematicamente eliminado ainda. Agora, quem já avançou, 7 seleções já estão matematicamente garantidas: México, Estados Unidos, Alemanha, França, Noruega, Argentina e Colômbia. Todo mundo já está classificado. México, Estados Unidos, Alemanha e Argentina já estão garantidos, inclusive com a primeira posição de seus grupos, tá? Que já tem 2 jogos, 2 vitórias e já está matematicamente na primeira colocação. A França avançou, mas não tem aqui. A Noruega, né? Eles vão se enfrentar no final. França e Noruega se enfrentam, as duas estão matematicamente classificadas, mas ainda definem quem vai ser a primeira e a segunda colocada nesta Copa do Mundo. Ontem nós tivemos algumas partidas importantes aqui, a gente começa a falar sobre elas. Cristiano Ronaldo foi lá, né? Tirou a zica aqui, tá tudo certo com o robozão. Meteu gol, 2 gols do Cristiano Ronaldo na goleada de Portugal para cima do Uzbequistão, 5-0, o primeiro gol logo aos 6 minutos do Cristiano Ronaldo para dar aquela, né? Tirar a zica ali, tirar aquela nhaca. Fez o primeiro gol da partida, depois o Nuno Mendes cobrando falta. O Cristiano Ronaldo estava na bola também, o Nuno Mendes chegou e cobrou, pegou todo mundo de surpresa. A gente achava que seria o Cristiano cobrando, e aí ele fez o 2-0, e ainda no primeiro tempo o Cristiano Ronaldo fez o terceiro gol de Portugal aos 39. O Uzbequistão teve um gol que foi muito bem anulado, teve uma falta ali clara, e Portugal foi para o intervalo vencendo por 3-0. O segundo tempo tirou um pouquinho o pé, né? Aí tivemos o Kuzanov fazendo um gol contra aos 15 minutos da segunda etapa, e para fechar a conta, já aos 42 do segundo tempo, o Rafael Levão fechou a conta 5-0 para Portugal, vencendo a sua primeira partida e tirando aquela, né, polêmica, primeira rodada, reclamação, Cristiano Ronaldo, o que vai acontecer, tá tudo certo lá, e o Cristiano empilhando recordes aqui, se tornou o português mais velho a marcar um gol em Copas do Mundo, superou o Pepe, que havia marcado lá em 2022, só está atrás do Roger Milá, como o mais velho jogador a marcar um gol em Copa do Mundo, né? 41 anos, 4 meses e 18 dias, Roger Milá tinha 42 anos e 39 dias quando marcou pela seleção de Camarões na Copa de 94. Os Estados Unidos gosta desses veteranos, né? Tornou-se o primeiro jogador de toda a história da Copa a marcar em 6 Copas do Mundo. Ele deixou pelo menos um golzinho em todas elas. 2006 lá na Alemanha, 2010 na África do Sul, 2014 no Brasil, 2018 na Rússia e 2022 no Catar. Agora também fez um gol na Copa de 2026 e se tornou o segundo marcador, o segundo gol dele lá em Houston, superou Eusébio no número de gols em Copas do Mundo, se tornou o português com mais gols na história das Copas do Mundo. O Cristiano Ronaldo que está se aproximando do gol 1000. Faltam 25, né? Podia ter feito um pouquinho mais durante o ano. Para que pensou se tivesse o gol 1000 do Cristiano Ronaldo durante a Copa do Mundo, mas não tem como fazer 25 gols na Copa, né? Se enfrentasse os Uzbequistão algumas vezes mais, poderia rolar. Tivemos ontem a Inglaterra não saindo de um 0-0 com Gana. Foi um jogo bem fraquinho, sim, tá? Bem ruinzinho mesmo. Não valeu muito a pena, não, esse empate. A Croácia sofreu ali, mas conseguiu vencer o Panamá por 1-0, gol do Budimir, marcado aos 9 minutos da segunda etapa, um gol que é importante para a seleção da Croácia, mantendo viva a chance de classificação. A Croácia que tinha perdido para a Inglaterra na primeira rodada, o Panamá já está eliminado, né? Teremos Inglaterra e Panamá na última rodada, e a Colômbia, que também martelou ali, conseguiu furar o bloqueio da República Democrática do Congo, fez o que Portugal não conseguiu, venceu o seu segundo jogo na Copa, tinha vencido o Uzbequistão, está garantido na próxima fase do Mundial, né? Conseguindo aqui esse placar importante, gol marcado na segunda etapa aos
31 do segundo tempo, conseguiu furar o bloqueio. O Munhoz fez o gol da vitória da Colômbia. Mais um time sul-americano classificado para a próxima fase da Copa do Mundo. E hoje tem Brasil. É isso, ficamos por aqui. Peço o seu comentário aqui embaixo. Deixa aí o placar. Não dei meu palpite ainda. Eu vou colocar 3-1 Brasil. 3-1 Brasil vai ser o meu palpite para esse jogo. Quero saber o seu. Deixa aqui embaixo nos comentários. Deixa o seu like, o seu hype, se inscreva. E valeu, aquele abraço.